Nós temos aqui uma passagem bem conhecida, talvez nesse evangelho uma das mais conhecidas parábolas da Escritura, né? Que é a famosa parábola do filho pródigo. E hoje eu queria falar sobre o coração do bom pastor. Nós estamos numa série aqui sobre a pessoa e a obra de Jesus, e onde nós estamos aprendendo um pouquinho de cada vez, né, sobre quem Jesus é. Nós já falamos que Jesus é Deus. Depois nós vimos que Jesus é também 100% homem, né? Nós já vimos, o primeiro sermão foi o meu Jesus favorito, que é um Jesus criado da minha cabeça. E depois nós vimos os 3 ofícios de Jesus. Vocês lembram quais são? Um de cada vez, para não dar briga. Rei, sacerdote e... obrigado, meu auxiliar. E no último culto nós vimos o que Jesus veio fazer, né? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E hoje, então, nós vamos analisar um pouquinho essa parábola, bem conhecida de todos nós, a parábola da ovelha perdida. Então, vamos ao texto, né? Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Perdão. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Repete comigo: até encontrá-la. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Como eu falei, esse aqui é um dos textos mais conhecidos. Essa parábola, eu acho que ela perde para a do filho pródigo, em termos de mais conhecida. A parábola do filho pródigo, ela é a parábola mais comentada, mais pregada na história. Ela é muito conhecida e ela é uma das parábolas mais completas também, né? Nós não vamos falar sobre ela hoje, mas o que está acontecendo aqui? Basicamente, tem 2 grupos aqui. De um lado tem um grupo de publicanos e pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? E eles eram tidos, então, pelos judeus como traidores, porque eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus e, às vezes, cobravam... É tipo o Brasil, assim, né? 40% do que tu ganha, tu tem que dar pro pai Lula, né? Então, eles eram odiados, né? Não, a gente ama o nosso presidente, né? Nós não odiamos ele, né? Porque ele cobra só isso aqui de imposto da gente. Mas era tipo nós, assim, né? Os publicanos. Esse grupo de pessoas que estava ali, então, os publicanos, os pecadores, era os rejeitados pela religião, né? Pelos fariseus da época. E esse grupo, o texto diz que eles se aproximavam de Jesus para ouvir Jesus. Veja que eles não estão se aproximando de Jesus para pedir nada, eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. E muito embora as palavras de Jesus fossem, às vezes, palavras duras, ainda assim esses pecadores, esses rejeitados, esses caras ruins, eles queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Do outro lado tinha um outro grupo de pessoas que eram os fariseus, os conhecedores da lei, os santos da época, né? Esse grupo que conhecia a lei de ponta a ponta
era o grupo que estava ali para criticar Jesus, estava ali para pôr Jesus à prova, ele estava ali para reclamar de Jesus, estavam ali eles queriam matar Jesus. Então, tinha dois grupos aqui reunidos, e Jesus, então, para responder essa frase que eles dizem, esse aí, ele recebe pecadores, ele senta e come com os caras, ele come com os pecadores. Para responder isso aqui, Jesus vai contar essas parábolas aqui, né? Que é a parábola da ovelha perdida, né? Já cantamos, já tem hinos, eram 100 ovelhas, né? E uma se perdeu. Depois a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, e a do filho perdido. Então nós temos a primeira parábola numa escala de 100 por 1, eram 100 ovelhas e uma se perdeu. Na segunda nós temos uma escala de 10 por 1, eram 10 moedas e uma foi perdida, não se perdeu, né? Ela foi perdida. E no filho pródigo nós temos uma escala de 2 por 2. Eu estava pensando, eu estava lendo um comentário bíblico essa semana e o comentarista, ele não comentou isso que eu fiquei pensando depois, mas ele deixou nas entrelinhas. Porque quando a gente pensa no filho pródigo, a gente pensa assim, bom, o cara tinha 2 filhos, um deles enlouqueceu da noite pro dia, me dá minha herança, me dá a minha vitória para depois subir, pegou as coisas dele e foi embora, né? E se enlouqueceu no mundo. E aí, depois ele volta e a gente descobre que o irmão dele também, que estava em casa, ficou dodóizinho, né? O mano voltou. Então, a parábola do filho pródigo, na verdade, ela seria mais bem exemplificada como a parábola dos 2 filhos perdidos. Porque tanto o filho que saiu de casa estava perdido, ele estava afastado do pai, quanto o filho que estava em casa estava também. Ele estava presente, ele conhecia a fazenda do pai, ele trabalhava para o pai, mas ele não tinha o coração do pai. Nós percebemos isso no final da parábola, né? Que o filho se entristece quando o irmão dele volta. Então nós temos uma parábola onde fala que eram 100 ovelhas e uma se perdeu. Depois eram 10 moedas, uma foi perdida, eram 2 irmãos, os 2 estavam perdidos. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer, meus irmãos, que eu e você, nenhum de nós aqui está isento de se perder, nenhum de nós aqui, eu que estou aqui hoje pregando para vocês, ou qualquer um outro de vocês aqui, nenhum de nós está isento, não corre risco de um dia tropeçar e cair, mesmo eu estando aqui pregando para vocês. Eu corro o risco de estar pregando, estar cantando, estar servindo, estar trabalhando. A gente vai ver isso hoje no sermão. Servindo na igreja e ainda assim nós não ter qualquer intimidade, qualquer tipo de relação com o Senhor. Então, talvez o ponto principal hoje do sermão seja esse alerta que nós vamos ver no final. Mas eu queria ver com vocês quatro verdades que nós encontramos aqui, pelo menos, né? Nesse texto que nós lemos. A primeira verdade é a condição da ovelha. O verso 4 nós lemos que diz assim: qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Então, a primeira verdade que nós encontramos aqui nesse texto é essa condição da ovelha. Ele tinha 100 ovelhas, mas uma delas se perdeu. Uma das ovelhas estava perdida. E é importante também que já fique desde o início claro aqui que nós estamos falando de ovelhas, tá? Não de bodes ou lobos, tá? Ovelha. Toda a ovelha de Cristo, por mais que ela se desvie, que ela se perca, ela continua sendo uma ovelha ainda. Então, grave isso. Nós estamos falando de ovelha, não de bodes e não de lobos, certo? A Bíblia não está dizendo que a ovelha aqui, nesse caso aqui, a ovelha se rebelou com o pastor, com o rebanho e chutou o pau da barraca e fugiu. Ela simplesmente, um belo dia, ela estava caminhando, né? Ela estava caminhando com o rebanho e ela tomou um outro caminho, ela se perdeu. A ovelha perdida aqui, ela é uma ótima figura, né? Para mostrar quem é o ser humano longe de Deus. Mostrar o que eu e você somos longe de Deus, afastados de Deus, completamente perdidos. A ovelha, ela possui algumas características que eu queria ver com vocês aqui. Primeira característica da ovelha é que ela se perde gradativamente. O que é isso? A ovelha não acordou num belo dia e disse, hoje eu vou me perder. Né? Você acordou, hoje tu está aqui no culto, amanhã de manhã tu acorda em casa, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou virar
Satanás, né? Hoje eu vou me loquear. Não foi assim que aconteceu. Ela foi aos poucos se desviando, foi aos poucos se afastando. Da mesma forma acontece comigo e contigo. Nós não caímos, meus irmãos, da noite para o dia. Não é, as coisas não acontecem assim. Nós vamos, aos poucos, nós vamos abandonando a oração. Nós tínhamos uma vida de oração que a gente começa a diminuir, né? Eram 100 para 1, 10 para 1, 2 para 2. Nós tínhamos uma vida de leitura das Escrituras. Nós amávamos, nós não podíamos passar um dia, como a comida que a gente come, nós não podíamos passar um dia sem ler a Escritura, mas daqui a pouco, acho que eu vou ler de 2 em 2 dias, acho que eu vou ler uma vez por semana. Daqui a pouco, no culto, acho que quando o pastor abrir a Bíblia, eu faço a minha leitura bíblica. Leu a Bíblia hoje? Sim, lemos na igreja, no culto, uma vez por semana. Aos poucos tu vai abandonando a comunhão da igreja com os irmãos do rebanho. Aos poucos tu vai abandonando o compromisso que tu tinha com Deus, até que você percebe que está longe demais do rebanho para conseguir voltar sozinho, longe demais do pastor para conseguir voltar sozinho. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, ele fala assim, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegue com firmeza às verdades que você está aprendendo, seja aqui, seja em outro lugar. Se apegue às verdades da Escritura, que você aprende na sua leitura, para que jamais você se desvie dela. A segunda característica da ovelha é que ela é incapaz de encontrar o caminho de volta sozinha. Diferente de outros animais, né? Por exemplo, eu conheço a mulher que cuidava da gente quando nós éramos crianças, né? Eu e a minha irmã. Eles tinham um cachorro que ele era brabo, ele mordia as pessoas, e aí um dia ela pegou ele e eles saíram de Nova Prata e largaram ele na Serra das Antas ali. Isso dá uns 60 quilômetros, eu acho. E largaram o cachorro ali e foram embora. O cachorro voltou para casa dali uns 3 meses e pouco, ele chegou em casa. Eu acho impressionante o exemplo que a Bíblia mostra e nos compara com uma ovelha, né? Jesus podia falar um cachorro, mas o cachorro saberia voltar. Não, a ovelha é completamente tola, assim, ela se perdeu, ela não consegue mais voltar. Ela não tem senso de direção, ela não sabe, eu vou farejar por onde eu vim, eu vou voltar. Não, ela não consegue fazer isso. É exatamente assim que acontece com a gente. Depois que a gente se afasta do pastor, do bom pastor, depois que a gente se afasta do rebanho, é muito difícil nós conseguirmos voltar sozinho. É muito difícil nós conseguirmos reconhecer o caminho de volta. Uma terceira característica é que ela está em perigo constante. Por quê? Porque a ovelha, ela não tem nada, não tem um ferrão, ela não tem dentes afiados, unhas afiadas, né? É uma ovelha, tipo, ela sabe fazer bé, né? Se fica alguém perto dela, bé, né? É um animal indefeso. Longe do pastor existem penhascos, espinhos, lobos que podem devorar essa ovelha. A própria falta de alimento. Longe de Cristo existem armadilhas espirituais, existe o engano, a mentira do diabo. Onde eu e você, longe de Cristo, corremos esses riscos, né? Longe da comunhão da igreja, nós estamos vulneráveis. Porque o pecado, meus irmãos, ele sempre promete para você uma liberdade, ele sempre te promete alegria, satisfação, prazer. Mas qual que é o salário que ele te paga no fim das contas? A morte. O salário te faz uma promessa e te entrega completamente ao contrário. Eu prometo liberdade para você. O pecado te oferece prazer, satisfação, fama, sucesso, e no fim das contas o pagamento que ele te dá é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, longe de Cristo, a ovelha está, que é o bom pastor, a ovelha está em constante perigo. Talvez tem alguém aqui hoje vivendo exatamente esse processo de afastamento do rebanho, afastamento do bom pastor. Tu ainda não abandonou Jesus. Tu ainda não largou Jesus de uma vez. Mas aos poucos tu foi se distanciando. Tu já não ora mais como tu orava antes. Tu já não lê mais as Escrituras como tu fazia antes. Tu já não sente mais prazer
em estar com os irmãos, junto com o rebanho de Cristo. Já não é mais a mesma coisa. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor, o bom pastor, ainda está te chamando de volta, para que você retorne a Ele, para que você volte para perto dEle, para que você volte para perto da comunhão. Amém? Uma segunda verdade que nós encontramos aqui no texto é esse coração compassivo do bom pastor. É a compaixão do pastor. Ainda no verso 4, nós lemos na parte B ali, ó, ele perdeu, a ovelha se perdeu, ele diz assim, ó, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Era obrigação do pastor na época, a responsabilidade era dele. Se uma ovelha se machucasse, se uma ovelha se perdesse, ele tinha que encontrar ela, ele tinha que ir atrás dela. Então, a segunda verdade que nós encontramos aqui nesse texto é essa compaixão extraordinária do pastor. Veja que Jesus não disse que o pastor, ele espera a ovelha voltar. Bom, ela se desviou, ela que volte sozinha. Não, ele diz que ele vai atrás dela. Ele percebe, tinha 99 aqui, mas está faltando uma. Eu vou deixar as 99 em segurança, com outros pastores cuidando delas, e eu vou em busca daquela que se perdeu. Eu vou achar. E o texto diz que ele vai até encontrar, até que ele encontra aquela ovelha que se perdeu. Essa é a beleza do evangelho, meus irmãos. O cristianismo não é, eu já falei isso e vou continuar repetindo essa mesma frase, né? O cristianismo não é a história do homem indo em direção a Deus. Nós somos ovelhas, estamos perdidas, não sabemos voltar, não sabemos como achar o rumo de casa. O cristianismo é a história de Deus dando o passo na minha direção. Eu estava morto, eu não tinha reação. Ele veio na minha direção, ele veio até mim. Essa é a história que acontece desde o Éden. Você vai lembrar que quando Adão e Eva caem, eles pegam, o que acontece? Adão se esconde atrás de um mato, né? Atrás de um arbusto, fica escondido lá. Quem que vem atrás de Adão? É Deus que vem. Adão se esconde, assim a gente também. Quando a gente peca, nós nos escondemos. Adão, a primeira reação que ele tem é de cortar umas folhas de árvore, de macega lá. Com licença. Vai lá, meu amorzinho do meu coração. Corta. Começar a pregar com um chicote aqui, né? Eu não preciso sair do lugar, eu só faço assim, ó. Onde é que eu estava? Atrás do mato, né? O Adão estava atrás do mato. Essa é a nossa atitude também. Quando nós pecamos, nós tentamos nos esconder, esconder a vergonha do nosso pecado do nosso jeito. É o que Adão fez. Ele cortou folhas de uma planta para esconder a nudez deles. E Deus vem e chama: onde você está, Adão? Deus sabia, óbvio que ele sabia que Adão tinha feito bobagem, né? Mas ainda assim, Deus demonstra graça, nós vemos graça já ali, porque Deus havia falado: se vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. O que eles deveriam ganhar era a morte. Ali nós vemos a graça já sendo despejada sobre o primeiro casal da história. E aí Deus, Gênesis capítulo 3, Deus mata um animal e com a pele desse animal ele cobre a vergonha de Adão e Eva. Tipo Jesus fez por nós, né? Um animal, um ser vivo precisou derramar o seu sangue para cobrir a minha vergonha e a tua. Então, desde o Éden, o homem se esconde de Deus e desde o Éden, Deus vem buscar ele. Deus vem atrás. É assim. Nós falamos no sermão passado, né? Lucas capítulo 19, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha, como esse bom pastor, ele vai atrás da ovelha até que encontra essa ovelha. Ele não desiste num determinado ponto do caminho. Tá longe, caminhei demais. Tem o Morro Ferrabras, se eu passar não vai dar. Subir a pé não vai dar. Tem pedras no caminho. Não, ele continua a sua procura, ele não abandona, ele não interrompe a missão, ele não retorna depois de um certo ponto, ele retorna para casa frustrado, assim: puxa vida, não consegui achar a minha ovelha, perdi ela. Não, ele não desiste até que ele encontra a ovelha perdida. Ele não desistiu até que ele me encontrou, ele não desistiu até que ele te encontrou. Bendito é o nome de Jesus. Esse é um retrato maravilhoso da graça de Deus. Então a salvação começa
com a iniciativa do Salvador em vir na minha direção, e não o contrário. Talvez você está aqui hoje e está pensando, mas eu já... É que assim, pastor, eu sei, mas é que tu não sabe o que eu já aprontei. Não, tem coisas que eu fiz que até o diabo olhou para o outro demônio e disse assim, nossa, meu, isso aqui nem eu tinha pensado. É que eu já me afundei legal. Assim, eu tô dando aula pro diabo agora de coisa ruim que eu faço. Talvez tu pense isso, eu caí demais, eu não mereço mais uma oportunidade, eu não consigo, eu fiz muita bobagem na minha vida. A parábola está dizendo exatamente o contrário. Nós estamos falando com ovelhas. A parábola está dizendo que o bom pastor, ele continua procurando até que ele encontre a ovelha. Até que ele encontre a ovelha. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se o bom pastor, ele não quisesse mais nada comigo e contigo, tu não estaria aqui ouvindo isso hoje. Então, não importa o buraco que tu te meteu, a graça é maior. Não importa a distância que tu tá do pastor, a graça te alcança lá. Louvado seja o nome de Jesus. Uma terceira verdade que nós conseguimos extrair desse texto aqui é um chamado à missão, que é versos 5 e 6. Diz assim, quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, depois de todo o trabalho que ele teve de encontrar, quando ele encontra a ovelha, ele põe ela nos ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo. O pastor está dizendo, porque já achei a minha ovelha perdida. 3 atitudes aqui do pastor que eu e você devemos seguir. Em primeiro lugar, ele encontra a ovelha. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui já devia nos encorajar a continuar na missão. Por quê? Porque o evangelho produz resultado. A missão produz resultado. Ele achou a ovelha. Ela se perdeu, é verdade. Ela se desviou do caminho, é verdade. Mas o pastor achou ela. O evangelho continua salvando vidas. Ainda existem pessoas aí, ainda existem ovelhas perdidas aí fora que precisam ser encontradas e serão encontradas. E nós precisamos fazer parte disso. Algo impressionante aqui no texto. Quando o pastor finalmente encontra a ovelha, não há aqui nenhuma palavra de repreensão para a ovelha. Sua ovelha tola, né? Sua ovelha boca aberta, né? Se fosse aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu conseguiu ser tão burra, se perder? Como é que tu desviou? Não há esse tipo de repreensão para a ovelha. Ele não humilha a ovelha, ele não abandona a ovelha. Quer saber? Vai para casa sozinho. Não, ele se alegra. Ele não condena a ovelha por ter dado tanto trabalho para ele. Puxa vida, olha, fazem dias, fazem meses que eu estou te procurando. Tu nem sabe pelos caminhos que eu passei para chegar e te achar aqui. O foco do pastor aqui não está no erro da ovelha, está na restauração dela. Então, isso aqui, meus irmãos, lembra do modo como Cristo trata aqueles que se arrependem dos seus pecados. Quando a mulher adúltera foi levada diante do Senhor para ser apedrejada, foi pega em adultério, aliás, ela e o rapazinho, que ela não estava adulterando sozinha, né? Mas só ela foi levada diante de Jesus e os caras, não, vão ter que apedrejar ela. Não, beleza, joga a primeira pedra aí, quem for. Quem não tiver pecado, né? Tem até um memezinho lá que Jesus pega a pedra e diz, eu não tenho. Jesus podia ter apedrejado ela, né? E Jesus, daí os caras vão largando, opa, eu não posso também. Jesus, onde é que estão os teus acusadores? Não tem nenhum aqui, Senhor. Pois é, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, um pouquinho antes, Jesus contando para eles que ele iria para um lugar que eles não podiam ir, mas tem de bom ânimo, e assim assado. Pedro, não, Senhor, tu não vai, eu sou disposto a dar minha vida por ti. Da onde, né? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Capaz, da onde? Né? Pedro nega Jesus por 3 vezes, Jesus é preso, quando o galo canta ele lembra do que Jesus tinha falado, Jesus é preso, Jesus é morto, é sepultado. Aí quando Jesus ressuscita, ele fala para Maria, vá e diga aos discípulos que eu quero falar com eles e com Pedro. Por que Jesus não disse só, diga que eu quero falar com os discípulos? Porque eu imagino que Jesus sabia como Pedro estava.
que Jesus podia ter dito? Pedro não dá, cara. Ia chegar para Pedro, Pedro, tu não dá, meu. Meu, olha o que tu fez com o Malco, cara. Não precisava cortar a orelha do cara, meu. E você sabe que ele não mirou na orelha, né? Não, ninguém vai dar uma espadada na orelha. É lógico que ele ia cortar a cabeça do cara. O cara saiu se esquivando e pegou a orelha. Mas Jesus podia chegar e Pedro, tu não dá para ser meu discípulo. Tu é muito louco, cara. Um dia nós vamos fazer um almoço com a família dos apóstolos aqui. Tu se enlouquece do nada, sai dando espadada em todo mundo. Não quero, não dá. Pedro não dá. Não é isso que Jesus faz. Ele chama Pedro, senta aí, vamos comer um peixe, vamos trocar uma ideia. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura Pedro ao ministério, ao serviço. Ele se torna uma das principais colunas da igreja depois. Nós vemos isso aqui na parábola logo depois do filho pródigo mesmo, o filho que retorna para casa, né? O pai ele estava ansioso, sempre esperando no portão, será que meu filho vai voltar? Quando o filho volta, ele não, peraí, fica aí fora. Nós vamos fazer uma reunião com a família. Cara, o que tu fez, foi forte. Não, o pai recebe o filho de volta, manda trocar as roupas dele, manda matar um animal, coloca um calçado nos pés, coloca um anel nos dedos, devolve a autoridade da família deles e vamos festejar, vamos nos alegrar. O meu filho estava morto, agora está vivo. É exatamente isso que Deus faz com as suas ovelhas. É lógico que eu não estou dizendo aqui que Deus passa pano, passa a mão na cabeça do pecado, que Deus não liga para o pecado, que Deus não liga para o que o filho pródigo fez, que Deus não liga para o que a ovelha que se desviou fez. Não é isso. Não significa isso. Significa que a graça, meus irmãos, ela triunfa sobre a condenação daqueles que se arrependem. Todos aqueles que voltam arrependidos, o Senhor os recebe de volta. O Senhor os recebe de volta. O pecador arrependido é alcançado pela graça. Muitas pessoas evitam voltar para Cristo, evitam voltar para a comunhão, porque imaginam que vão encontrar ali um juiz irado que vai castigá-los, que vai jogá-los no inferno. A parábola apresenta um pastor aqui que se alegra quando ele finalmente encontra aquela ovelha que tinha se desviado. É isso que nós estamos vendo aqui. Talvez alguém aqui tenha medo de voltar porque talvez a culpa está pesada nos teus ombros, a vergonha, o fracasso de coisas que tu fez no passado. Aqui nós aprendemos que o coração do bom pastor é um coração restaurador. Não importa em quantos pedaços você chegou aqui. Cada um deles pode ser... Tem alguém me gravando aí. Cada um deles pode ser restaurado. Deus pode restaurar você. Ele procura para salvar e não para destruir. Segundo lugar, o pastor, quando encontra a ovelha, ele carrega ela sobre os ombros. As minhas midianitas ali estão meio perdidas nos botões. Tudo bem, não vamos... Depois nós conversamos na reunião da equipe. Ai. O pastor, quando encontra a ovelha, ele a coloca nos ombros. Provavelmente essa ovelha estava machucada, estava cansada, sem força. O pastor pega e coloca ela sobre os ombros. Aqui também revela para nós que a salvação ela é uma obra pura da graça. Essa ovelha não tinha forças nenhuma para voltar. Por isso que o pastor pega ela e coloca sobre os seus ombros. Ele assumiu sobre si o peso daquela ovelha. Ela provavelmente estava cansada, desorientada, machucada, sem condições de retornar sozinha para o aprisco. Por isso que o pastor, agora, ele faz aquilo que a ovelha não poderia fazer. Não é um retrato, de novo, do que Cristo fez por nós? Cristo fez o que eu e você não podia fazer. Cristo fez o que eu e você não podíamos fazer. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Cristo não apenas aponta o caminho de volta para a ovelha. Te achei, agora pega teu rumo. Não. Ele
junta ela e coloca sobre os ombros. Ele assume sobre si aquilo que pertencia à ovelha. Essa é a essência do evangelho, meus irmãos. Nós merecíamos o castigo. Quem é que recebeu o castigo por nós? Cristo recebeu o castigo. Nós nos desviamos, nós buscávamos, nós éramos inimigos de Deus. Nós merecíamos ser esmagado pela ira de Deus. Quem foi esmagado pela ira de Deus? O próprio Cristo. Todo o castigo foi despejado sobre o Filho de Deus. Ele veio nos buscar. Nós não tínhamos forças para voltar. Ele então nos carrega sobre os ombros. Os mesmos ombros que carregaram aquela cruz são os ombros que carregam as suas ovelhas de volta. Aqui, meus irmãos, nos lembra que na caminhada cristã, na caminhada com o rebanho, vai ter vezes que tu vai ter que levar alguém nas costas também. Vão ter irmãos que você vai ter que carregar, eles estão tão machucados, estão tão feridos, tão despedaçados, que a gente vai ter que fazer o papel que Cristo fez aqui, carregar, suportar uns aos outros. Além do mais, essa imagem do pastor carregando a ovelha sobre os ombros, ela também transmite segurança, porque agora a ovelha finalmente está livre dos perigos. Ela está protegida aqui. Nos ombros do pastor, ela não corre mais o risco de se perder novamente durante o caminho de volta. Assim é a todo aquele que pertence a Cristo. Em terceiro lugar, quando ele encontra a ovelha, ele celebra, ele se alegra. Ele chega em casa e reúne os amigos, os vizinhos e, gente, vamos festejar, vamos nos alegrar. Eu tinha uma ovelha que estava perdida e ela foi encontrada. A recuperação da ovelha era um motivo de festa para o pastor. Não era um motivo de dor, de lamento. E deve ser para nós também. Toda vez que uma ovelha perdida se reconcilia com o Senhor, nós devemos nos alegrar. Tem, às vezes, situações e pessoas que a gente meio que larga de mão, né? Tem pessoas que a gente não se alegra, parece, quando ela ou duvida. Esse aí eu não sei não, hein? Não sei não se esse aí se converteu mesmo. Vamos ver, vamos esperar. A gente está dando uma de do irmão do filho pródigo, né? A gente é bom, né? Nós somos daquele grupinho das 99 justas, que não precisam de arrependimento. Nós não nos alegramos com a volta daquela ovelha que estava perdida. Para esse pastor do texto aqui, não é um incômodo ela ter voltado, não foi um incômodo toda a busca, todo o cansaço, todo o caminho que ele teve que percorrer para encontrar. Ele não chega em casa reclamando do esforço que ele teve para achar aquela ovelha. Ele chega em casa e vamos se alegrar, vamos festejar. Ele não fala sobre o tempo que ele perdeu, o dinheiro que ele investiu, o cansaço, os calos no pé, ele não fala nada. A situação, a atenção dele aqui está toda voltada para a restauração dessa ovelha. É isso que revela o coração de Deus. Nós imaginamos, às vezes, um Deus meio relutante em perdoar, né? Será que ele vai me perdoar? Será que o que eu fiz é digno de perdão? A Bíblia apresenta um Deus que se alegra em salvar aqueles que se arrependem. O profeta Sofonias, no capítulo 3, ele fala, verso 17, ele diz: o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, ele se deleitará em você com alegria. Ezequiel 33, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós temos uma ovelha desgarrada aqui. Várias coisas acontecendo hoje no nosso culto, né, irmãos? Temos uma ovelha que está desorientada. Ele não sabe onde ele está sonambulando aqui. Por favor, algum pastor pode vir ao encontro e restaurar essa ovelha ao rebanho? Não sabe onde ele está. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho. Amém, meus irmãos? A conversão de uma pessoa é uma celebração no céu e deve ser para nós também. Nós também devemos nos alegrar. Muitas vezes a gente celebra a conquista de alguma coisa, né? Pô, nós arrumamos aqui essa sala, compramos esse tecido aqui para ficar mais bonito atrás. Sei lá, trocamos as lâmpadas, vamos celebrar,
trocamos de carro, compramos uma casa, e não tá errado celebrar, tem que comemorar mesmo, vocês têm que me convidar para ir, tipo, na casa nova de vocês, né, pessoal? Só que mudou de casa, não me convidaram para ir, né? Tô largando piadas, é bom de pregar porque tu pode largar piada para as pessoas, né? Aliás, temos 2 pessoas aqui, né, que nunca me convidaram para ir na casa deles. Não é só, sei lá, vou chutar um nome, Josué. Não. Temos vários nomes bíblicos, inclusive, né? Gabriel, né? Hã? Eu não fui, não sei se tu foi convidado. Mas enfim, não vamos guardar mágoas no coração, né? Nós devemos nos alegrar, meus irmãos, com as conquistas, com as coisas que a gente ganha e conquista aqui nessa terra. Mas também, muito mais, quando nós vemos um pecador se arrependendo. Muito mais quando nós vemos alguém se convertendo ao Senhor. Cada pessoa alcançada pelo Evangelho, meus irmãos, é um troféu da graça de Deus aqui. Isso também nos ensina, meus irmãos, que a missão vale a pena. Quando nós vemos que o pastor ele sai em busca da ovelha e ele encontra a ovelha, nós vemos que e ele restaura a ovelha, traz ela para casa, fazem festa, se alegra com aquilo ali. A missão vale a pena. Há lágrimas durante a busca, vai haver esforço durante a caminhada, vai haver dificuldade no discipulado de você... volta e meia a ovelha está querendo de novo desviar do caminho, tu vai lá, coloca ela de volta nos trilhos, mas existe alegria quando uma ovelha é encontrada pelo pastor. Nenhum trabalho realizado por cada um de nós na missão de Cristo para a salvação de alguém é inútil, meus irmãos. A missão vale a pena. O trabalho, a pregação do Evangelho, ela produz resultados. Cada oração que você faz para uma pessoa, cada visita que tu faz, cada convite que você faz para ir ao culto, cada palavra compartilhada, isso tudo pode ser um instrumento de Deus para encontrar aquela ovelha e trazê-la de volta para o aprisco. Então, esse é um chamado para mim e para você, a participar disso, a participar dessa missão. Hoje, os pés e as mãos, a voz de Jesus na terra somos eu e você, a igreja dele. Essa parábola aqui, meus irmãos, ela não revela apenas o que Jesus faz, ela também mostra o que eu e você devemos fazer. Nós temos que participar dessa missão. Hoje, eu e você somos os pés e as mãos de Cristo nessa terra. Então, nós somos chamados a participar dessa missão, porque há muitas ovelhas perdidas por aí, há muitas ovelhas que estão afastadas, há muitas ovelhas presas em espinhos, em falsos ensinos, enganos, enfim, que precisam ser encontradas, e a igreja, ela não está aqui só para cuidar das 99 que aparentemente estão bem, estamos aqui para isso, mas nós estamos aqui também para irmos buscar aquelas que se perderam, aquelas que estão afastadas. Quem é a ovelha que Deus colocou no teu coração? Tem alguma ovelha que Deus colocou no teu coração aí que tu pensa, poxa, que ele precisava de Cristo? É um filho teu, é um amigo teu, é um vizinho teu? Talvez você pense, mas aquele lá é difícil, né? Eu e a Gia, às vezes, conversando, a gente convida as pessoas para o culto, né? Algumas pessoas, às vezes, mandam mensagem, pedindo oração, ora pelo meu casamento, ora pelo não sei o quê, quebrou as panelas aqui em casa, ora por nós. Domingo tem culto, vamos no culto. Domingo não vai dar. E não vai dar, nunca dá. Vai no culto em outra, eu sei que não gosta de nós, vai em outra igreja pelo menos. Pega teu marido, tua esposa, vão no culto, leva para a igreja. Não vai dar, não vai dar. Daí a gente vai, né? A gente vai dar, que vapo. Não pode ser assim, Gisele. Tu não pode ser assim. A gente pensa, mas é difícil, aquele ali não tem, né? Aquele ali não... Mas é que nem o pastor Michael, né? O irmão lá na igreja estava se fazendo, não sei o quê, não quero... Meu, eu acho que nem Jesus te quer mais, meu. Pega e se enlouquece, vai, te enlouquece. Às vezes a gente pensa assim, né? É muito difícil. Isso aí não tem, cara. Isso aí não tem salvação para ele. É muito difícil. Nós precisamos continuar orando, precisamos... Eu creio que nós estamos aqui como resultado de oração de outras pessoas. Às vezes, quantas vezes você já ouviu um pai e uma mãe que testemunha? Eu orei pelo meu filho durante 40 anos e finalmente ele se converteu. Né? Nós estamos aqui fruto de oração de alguém, nós estamos aqui fruto de alguém que persistiu na busca. Né? Eu sei que eu estou aqui hoje porque um dia, eu sempre falo isso, né? Um dia um casal do interior do Paraná saiu de lá e foi para o interior do Rio Grande do Sul, lá em Nova Prata, na cidadezinha
na época tinha, sei lá, uns 15 mil habitantes, nem foi na cidade, foi numa vila afastada da cidade, bateu na nossa porta, convidou nós para ir no culto, e minha mãe aceitou o convite, sendo uma católica ferrenha, né, adoradora da Aparecida, convidou a gente para ir no culto, a mãe foi no culto, foi demônio para tudo quanto é lado da minha irmã, e o que é isso? O que está acontecendo? Mas por quê? Porque um dia um casal se dispôs a sair da zona de conforto deles lá do interior, ir lá para uma cidade de italiano, gringo, ruim, que não queriam saber de crente, convidar uma italiana que não queria saber de crente para ir na igreja e o Espírito Santo agir na minha mãe para ela ir, e eu estou aqui hoje. Então a gente é fruto de alguém que um dia persistiu e se empenhou, se envolveu na missão de Jesus. Nós estamos aqui por causa disso, porque um dia alguém nos procurou, usado pelo bom pastor, ele foi enviado pelo bom pastor e nós estamos aqui hoje. Então, nós devemos persistir, porque o Evangelho produz resultado. Produz resultado. E em último lugar, meus irmãos, esse texto também ele faz um alerta para nós. Porque Jesus termina essa parábola fazendo uma ironia aqui. Ele diz, haverá mais alegria, verso de número 7, né? Haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É lógico que Jesus não estava falando que aquelas 99 ovelhas que ficaram no aprisco, elas não precisavam de arrependimento. Aqui Jesus está cutucando os fariseus, porque eles achavam que não, nós obedecemos a lei. Esses publicanos, esses pecadores, eles merecem, eles têm que se arrepender, nós não. Então Jesus está sendo irônico aqui. Só que esse texto aqui, ele faz uma advertência para mim e para você. À primeira vista parece que Jesus está comparando aqui os pecadores arrependidos com pessoas que realmente não precisam mais de arrependimento. Mas não é isso, né? Jesus está dando uma cutucadinha aqui nos fariseus. Nós sabemos, à luz da Escritura, Paulo fala em Romanos 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos, o pastor Maico explicou para nós hoje de manhã, né? Do grego, significa todos. Todos é todos, né? Jesus está mostrando aqui a falsa segurança dos fariseus. Eles se julgavam justos. Nós não precisamos nos arrepender, nós não precisamos disso. Eles precisam, vocês precisam, nós não. Eles achavam que estavam espiritualmente saudáveis, santos, puros. Eles se consideravam a parte das 99 que não precisavam de arrependimento. O problema deles não era apenas o pecado deles, era que eles não enxergavam o próprio pecado. E assim é a gente também. Não é verdade? Não é verdade que às vezes o meu pecado ele é menos pecado do que o teu pecado? Eu digo, não, o meu pecado não é tão assim que nem o do Josué. Né? O Josué brinca de pecar, eu não. Né? O Josué olha para mim e diz, o Dani é campeão. O meu não. Quando é nós, não é tão grave assim. Quando é os outros, é. Né? A gente é assim, meio fariseu de vez em quando, né? Então, a ovelha perdida, ela sabia que estava em perigo. Já o fariseu, ele estava em perigo, mas não percebia isso. Eles estavam correndo um risco iminente, estavam na beira do precipício, mas eles achavam que estavam tudo bem. Por isso esse versículo aqui, meus irmãos, ele não é apenas um chamado para pecadores declarados. Sim, eu reconheço que eu sou pecador. Ele também é um chamado para que você faça uma autoavaliação. Você que já faz parte do rebanho de Cristo. Você que já está dentro da casa do Pai. Você que já mora, já trabalha contigo aqui. Faz uma avaliação, uma autoavaliação no teu coração aí. Precisa se arrepender de alguma coisa? Nós corremos esse sério risco de pensar que jamais vamos cair. Paulo escreve aos Coríntios, né, capítulo 10, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Nenhum cristão, meus irmãos, está acima da necessidade de vigilância. Nenhum servo de Jesus está acima da necessidade de arrependimento. Nenhum líder espiritual, nenhum pastor, nenhum crente está imune ao engano do próprio coração. Nós acharmos que, não, eu estou firme, eu estou 100%, eu estou bem, eu sou pregador, eu sou pastor. Aquele que
pensa estar de pé, cuidado para que você não caia. Isso é um alerta para todos nós. O pecado, meus irmãos, raramente ele chega anunciando a sua presença. Ele chega de forma sutil, assim, né? Será? Foi assim mesmo que Deus, foi isso mesmo que Deus disse? Lembra da serpente para Eva? Foi isso mesmo que Deus disse? Nunca ele chega de forma explícita, né? Começa como? Uma pequena negligência ali, falei no início, né? Uma oração que você já começa, hoje estou legal. A leitura bíblica que tu adia, uma magoazinha que você guarda no teu coração, continua alimentando ali, um orgulho que você tolera, às vezes, no teu coração, essa autoconfiança, né? Afinal de contas, eu conheço muita coisa, afinal de contas, eu tenho posses, eu posso sustentar minha casa sem problema nenhum. Eu não falo isso, mas as minhas atitudes mostram que eu não preciso de Deus para o meu sustento. Porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma profissão, eu tenho um currículo, eu tenho uma formação. Então, essa minha formação, ela me dá um retorno. Quando nós percebemos, meus irmãos, nós já estamos distantes demais do pastor. Por isso que, quando nós ouvimos essa parábola aqui, a pergunta não deve ser apenas quem são as ovelhas perdidas que eu preciso ir buscar. E sim, e também, existe alguma área na minha vida que precisa de arrependimento? Existe alguma área na tua vida que precisa de arrependimento, que tu precisa se arrepender e precisa fazer isso hoje? Tem mágoa no teu coração? Tem orgulho no teu coração? Tem algum pecado no teu coração que tu precisa se arrepender hoje e abandonar isso? Nós precisamos fazer como o salmista fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O arrependimento, meus irmãos, ele não é só a porta de entrada do cristianismo. Ele é um caminho que tu percorre durante toda a tua vida aqui na terra. Todos os dias você vai à presença do Senhor em arrependimento. Martinho Lutero dizia que toda a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento. Todos os dias. Essa verdade, ela é muito clara ainda. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo, né? O filho mais novo se perdeu, vai para longe, mas o filho mais velho se perdeu estando dentro de casa. Então é possível eu e você nos perdermos dentro da própria igreja, dentro da própria casa, no meio do rebanho. Um estava distante fisicamente, o outro estava distante espiritualmente. Quando o irmão retorna, o filho mais velho não consegue se alegrar. Por quê? Porque ele tinha orgulho no coração dele, porque ele tinha sua justiça própria no coração, essa falta de amor que revela um coração que está distante do Pai. Então, examine o teu coração hoje. Esse filho estava perto do Pai, mas perto das atividades do Pai, do trabalho, da fazenda, mas longe do coração do Pai. E exatamente essa era a condição dos fariseus ali que nós encontramos. Eles estavam perto de Jesus, eles estavam ouvindo o que Jesus estava falando, eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo, mas eles não estavam perto do coração de Cristo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Os fariseus tinham a religião, eles tinham a palavra, eles tinham o templo, eles tinham todas as suas cerimônias, mas estavam longe da graça de Deus. Esse é um alerta para todos nós. É possível, meus irmãos, vocês frequentarem um culto, é possível nós frequentarmos a igreja e precisarmos de arrependimento. É possível, meus irmãos, nós conhecermos a doutrina, nós estamos lendo um livro sobre doutrinas bíblicas com os caras ali. É possível nós decorarmos esse livro, tudo que diz ali. É possível tu decorar todas as principais doutrinas da Bíblia. Ainda assim, tu precisa de arrependimento todos os dias. É possível a gente servir na igreja e ainda assim precisar todos os dias voltar aos pés de Jesus em arrependimento. Então, antes de procurar as ovelhas perdidas aí fora, meus irmãos, nós precisamos permitir que Deus examine o nosso coração também. Permitir que faça um exame do teu coração aí. Tem orgulho aí dentro que precisa ser abandonado? Tem algum pecado escondido aí que precisa ser confessado? Faça isso. Há ressentimentos que precisam ser perdoados? Existem áreas na tua vida
onde tu tem confiado mais na tua religiosidade, no teu conhecimento, no teu tempo de crente. Mas já faz 30 e poucos anos que eu sou crente. Uma vez um pastor foi fazer uma campanha lá em Nova Prata e ele pediu para um irmão, o irmão foi na frente para ser, tinha um problema na perna, acho que era, e daí o pastor pediu para ele assim, tu crê que pode ser curado? O cara fez assim, sou batizado? O pastor disse, não perguntei se tu é batizado, perguntei se tu crê. Entendeu? Ser batizado não muda nada. A questão é, tu confia em Jesus, tu crê em Jesus. Então a verdadeira marca de um discípulo de Jesus não é que ele é o cara perfeito, é aquele coração quebrantado, aquele coração disposto a se arrepender. Sempre que o Espírito Santo revela o seu pecado, você está disposto, na hora você está ali em arrependimento. A alegria do céu acontece quando pecadores se arrependem. E essa alegria, ela não é apenas de quem está chegando, mas também daqueles que, mesmo estando no meio do rebanho, continuam voltando diariamente ao bom pastor, em humildade, dependência dele e arrependimento. Amém, meus irmãos? Para terminar, nessa parábola nós aprendemos então a condição da ovelha estava perdida. Essa é a condição de todo mundo que está afastado do Pai, afastado do rebanho. E por que eu falo do rebanho? Porque nós precisamos entender também, meus irmãos, o crente, ele não, a menos que tu viva num país que seja proibido se reunir como nós estamos fazendo aqui hoje, mas não é o nosso caso, não existe cristão apartado da igreja, separado da igreja. Não existe cristão lobo solitário. Quando Paulo ele vai falar para os coríntios, tinha um rapazinho lá dormindo com a madrasta, que ele fala... vocês se orgulham, né, de ter isso aí no meio de vocês, e ele fala para as pessoas, para os pastores da igreja de Corinto, entregar aquele rapaz a Satanás, entreguem ele a Satanás. O que é isso, meus irmãos? É expulsar da igreja, é excomunhão. Quando tu afasta as pessoas, uma pessoa que é excomungada da igreja, que ela é expulsa da igreja, da comunhão da igreja, ela está entregue a Satanás, está perdida. Isso é muito... a gente não se ouve muito falar isso hoje, porque tem-se muito crescido, né, a ideia de que eu posso sim ser cristão, viver minha vida, não ter nada a ver com a igreja. Gente, nós vamos tudo para o mesmo lugar. E tu vai chegar no céu e dizer, opa, tá aqui os irmãos que eu não gostava lá na terra. E agora? Então... De fato, a igreja, ela tem muitos problemas, porque é um rebanho de ovelhas, meus irmãos, que vive no pasto, fede às vezes. Já ficou perto de uma ovelha? Uma só, imagina um monte de ovelha. Não cheira, não tem um cheiro bom, né? Elas não vão para o banho todo dia, né? Nós também não, mas as ovelhas também, né? Elas não tomam banho, passam perfume, são tosadas todos os dias, bonitinhas, né? Não, é uma catinga às vezes. Ela tem uma que se machuca, às vezes elas estão tudo emboladas no mesmo lugar, é aquele aperto, incomoda, uma pisa no pé da outra. Eu acho fenomenal como a Bíblia exemplifica a igreja. As ovelhas são isso, é um bolo de gente num aprisco assim fechado, se pisoteando às vezes, cheiro mal. Aí daqui a pouco uma se enlouquece, se desvia e daqui a pouco nós temos que ir atrás ou ela retorna. É assim, meus irmãos, mas ainda assim é a igreja de Cristo. Um dia nós vamos ser um lugar, uma igreja, um povo completamente santo, completamente livres do pecado, mas até lá nós vamos suportando uns aos outros, nós vamos magoar um outro e nós vamos chegar lá, meu irmão, eu falei que não devia falar para ti, me perdoa e eu tenho que te perdoar e beleza, vamos seguir a vida, vamos tocar a vida, vamos continuar caminhando junto. É assim. A parábola também nos ensina o coração compassivo do pastor, que busca com amor perseverante até o fim, até encontrar a ovelha. A parábola nos ensina que nós temos que, antes de ir em busca das ovelhas perdidas, nós precisamos fazer um exame no nosso próprio coração, para ver se tu não é uma ovelha perdida.
que está na casa do pai, que está no aprisco das ovelhas, mas tu está perdido também. E aí sim, faz um exame e depois toca a ficha, vai em busca das ovelhas perdidas também. Nós somos chamados a participar da missão de Jesus. Eu quero encerrar aqui com 6 atitudes práticas que tu deve assumir a partir do que nós aprendemos hoje aqui. Em primeiro lugar, permaneça perto do pastor, meus irmãos. Não brinque com pequenos afastamentos. Não brinque com pequenos afastamentos. Cultive a prática diária de oração. Cultive a prática diária de leitura das Escrituras. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Pratique e trabalhe na tua vida a comunhão. Seja na igreja, seja na casa dos irmãos. Quem permanece perto do pastor está mais seguro. Em segundo lugar, se tu perceber que se afastou, volte imediatamente. Tu perceber que está dando uma esfriada, perceber que não estou com vontade hoje de ir ao culto, não estou com vontade de orar, hoje não estou com vontade de ler a Bíblia, vou fazer outra coisa. Volte imediatamente. Não espere ficar completamente perdido. Quanto mais cedo tu retornar, menos doloroso vai ser esse caminho. Em terceiro lugar, ore por uma ovelha perdida. Pense em alguém ao longo dessa semana aqui, alguém que está longe de Cristo, e ore por ela. Anote num caderninho. Esse tempo atrás, eu achei um caderno meu de 2009, quando eu fui para o seminário, e lá a gente fazia um caderno de oração por pessoas, né? E eu lembro que tinha ainda está, né, desviado, mas eu lembro que tinha um irmão que eu botei o nome dele ali, né? E esse tempo atrás eu fui lá atrás do estúdio, tá lá o caderninho, e eu folhando assim, achei pedidos de oração, né? Motivos de oração e tal, pessoas que estão afastadas e tal. Tava lá o nome dele, mandei uma foto para eles. Tu tá na minha lista ainda. Não voltou, mas tá na minha lista ainda, desde 2009. Ele vai, segue aí que uma hora vai. Então, anote o nome dessa pessoa, ore por ela todos os dias da semana, clame por essa vida, crendo que o evangelho produz resultado, que a missão produz resultado. Em quarto lugar, seja um instrumento da busca do pastor. Telefone, manda uma mensagem, manda um devocional, visite essa pessoa, convide ela para estar no culto com a gente, compartilhe o evangelho com essa pessoa. Deus pode usar os seus filhos para alcançar outras vidas. Em quinto lugar, examine o teu coração. Dá uma paradinha, hoje antes de dormir, dá uma paradinha lá quando tu deitar na cama, assim, começa a examinar teu coração. Tem alguma mágoa, alguma coisa aí, alguma autoconfiança que tu precisa se arrepender e entregar isso para Cristo e seguir tua vida diferente agora. Em sexto lugar, alegre-se quando vidas forem alcançadas. Celebre uma conversão, celebre uma reconciliação, um retorno de alguém para a casa do Pai, porque aquilo que produz festa no céu deve produzir também alegria no nosso coração, deve produzir alegria na igreja. Eu encerro, meus irmãos, dizendo que hoje o bom pastor ele continua procurando ovelhas perdidas. Se você está longe do Senhor, se você está afastado, volte. Se você está perto do Senhor, permaneça. Qual é a tua posição hoje em relação ao pastor, ao bom pastor? Você já foi encontrado por ele? Participe da busca, então. Junte-se a nós para participar da busca por outras ovelhas perdidas. O coração do bom pastor continua o mesmo. Ele busca, encontra, carrega e salva aqueles que estavam perdidos. Amém? Bendito é o nome do Senhor, meus irmãos. O evangelho produz resultado. A missão é dolorosa, ela traz feridas, ela traz lágrimas, mas ela produz resultado. Ela produz resultado. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé. Nós vamos responder o sermão. Nós vamos participar da ceia. Vamos cantar novamente e vamos ofertar. Dessas 3 formas nós vamos responder a esse sermão. Então, enquanto a gente ora e canta, examina o teu coração. Quem pode participar da ceia? Quem está em Cristo, quem está no Senhor, quem serve numa igreja com Cristo. Você é convidado a participar da mesa do Senhor. Nós temos ali o cálice dourado, é suco,
e o cálice prata é vinho. Ou vice-versa, né? Esse é um mistério que ninguém nunca sabe, mas eu acho que é isso. Tá certo? Hã? Acho que é o contrário. Enfim. Se alguém sair